Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News desta terça-feira, 23 de setembro. Como sempre, super recheado de notícia. Que sorrisinho do americano para o Lula, hein? Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Mas antes, o presidente da Império de Casa Verde, que também é vice-presidente da Liga de Escolas de Samba de São Paulo, foi preso hoje durante uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Alexandre Constantino Furtado, segundo a polícia, é integrante do primeiro comando da capital, o PCC. Ele já havia sido preso em 2006, numa operação da Polícia Civil que investigava a Império de Casa Verde, na época suspeita de receber dinheiro da facção criminosa. Agora estaria envolvido em enviar drogas para fora do país. Nessa dinâmica do narcotráfico é muito comum, né, o fornecedor da droga atuar com diferentes narcotraficantes na logística. Então ele procura aquele que tem uma saída, por exemplo, né? Uma saída no Porto de Santos, ele vai lá, se associa com esse para encaminhar a droga por Santos. Outro tem uma saída, como eles falam, no Porto de Vila do Conde, aí ele procura esse grupo para remeter por ali. De acordo com a PF, as investigações começaram depois da apreensão de 458 quilos de cocaína no porto de Vila do Conde, no Pará, em fevereiro de 2021. A droga tinha como destino a Holanda. As apurações levaram à identificação de membros da organização criminosa e da estrutura logística para enviar drogas à Europa. O esquema envolvia empresas fictícias e outros empreendimentos, como restaurantes, para lavar dinheiro. Foram apreendidos carros, relógios de luxo, joias e dinheiro em espécie. Também foi feito bloqueio de mais de 290 milhões de reais. 17 pessoas foram presas. Um homem apontado como um dos líderes do PCC na zona leste de São Paulo foi morto na tarde de hoje durante uma troca de tiros com a PM. Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como Mimo, era integrante do Bonde dos 14, célula da facção criminosa que chegou a incluir o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes em uma lista de jurados de morte. Rui Ferraz foi executado a tiros de fuzil na semana passada em Praia Grande, na Baixada Santista. A polícia investiga se o tal Mimo estaria envolvido no crime. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu 3 mandados de prisão contra suspeitos de desviar mais de 140 milhões de reais via Pix. O alvo da operação é o empresário e influenciador digital Gabriel Spallone. Ele é dono da Dubai Cash, empresa de câmbio nos Emirados Árabes. O suspeito ainda não foi localizado e é considerado foragido. Outros 2 investigados foram presos hoje cedo. Juntos teriam se beneficiado em quase 75 milhões de reais do esquema criminoso. As investigações começaram em fevereiro deste ano, quando o banco procurou a polícia, denunciando um aumento gigantesco no volume de transferências e pagamentos via Pix num curto espaço de tempo, a partir de 10 contas vinculadas a uma empresa parceira da instituição financeira responsável pelo serviço de Pix indireto. A prática, segundo o banco, é ilegal. E olha, em meio a todas essas notícias negativas, essa balbúrdia, né, de votação de PEC da blindagem, PL da anistia, finalmente a Câmara vai votar na próxima semana um projeto que interessa muito a sociedade, que é aquela ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, e quem tem as informações para a gente? Direto de Brasília, a nossa Gabriele Freire. Gabriele, finalmente, será que os nossos nobres deputados tomaram juízo? Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos. Pelo jeito agora vai, né? Hoje o relator desse texto apresentou ali o projeto na reunião de líderes que teve hoje à tarde. O relator é o deputado Arthur Lira, do PP. E esse projeto, ele prevê a isenção de do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também desconto para quem ganha até R$7.350. Esse projeto, ele estava parado aqui na Câmara, ele foi apresentado pelo governo no início do
do ano, mas como a Amanda falou, né, com essas pautas polêmicas circulando aqui na Câmara, como o projeto da anistia, a PEC da blindagem, esse projeto então estava travado. Só que agora, para ele poder andar também, é preciso que a pauta do plenário seja destravada, porque há um projeto de licença ambiental que está com pedido de urgência e por isso essa pauta na Câmara, por enquanto, está travada, mas há então a previsão de que essa isenção do imposto de renda já seja votada na próxima semana. E hoje também aqui na Câmara, o deputado Hugo Motto, presidente, barrou a indicação de Eduardo Bolsonaro para líder da minoria. Hoje o Conselho de Ética da Casa também abriu um processo que pode cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Nós fizemos uma reportagem sobre esse assunto, vamos acompanhar. O PT aponta que Eduardo Bolsonaro quebrou o decoro parlamentar ao atuar nos Estados Unidos contra as instituições democráticas brasileiras. Eduardo Bolsonaro também pode perder o mandato por faltar às sessões da Câmara. Ele está nos Estados Unidos desde o início do ano. O Partido Liberal tentou fazer uma manobra e indicou Eduardo a líder da minoria. Com isso, ele teria as faltas abonadas, mas a indicação foi rejeitada. Nós ouvimos o parecer da Secretaria-Geral da Mesa, que decidiu por não haver a possibilidade do exercício do mandato parlamentar estando ausente do território nacional. Então, por esse critério técnico, é incompatível a sua assunção à liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados. Estamos entrando com um recurso para a mesa diretora, porque esta é uma decisão da mesa diretora de 2015 e essa resolução ainda vale, e se vale, o presidente Hugo Motto não poderia tomar essa decisão de forma unilateral. E hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias de prazo para que as defesas de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo se manifestem sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eles foram denunciados por coação em processo ao articularem sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, na tentativa de impedir o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator da chamada PEC da blindagem no Senado, o Alessandro Vieira, divulgou o parecer que pretende apresentar amanhã já na Comissão de Constituição e Justiça. O senador vota pela rejeição da proposta e afirma que a PEC representa um risco à legitimidade do Legislativo e pode servir de instrumento para criminosos. A votação da proposta está prevista para amanhã, pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 2 dias após as fortes tempestades, hoje mais de 103 mil imóveis ainda estão sem luz na região metropolitana de São Paulo. Eu fiquei sem luz em casa mais de 24 horas, viu, de ontem para hoje. Chuva e ventos fortes causaram estragos em todo o estado. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um homem ficou ilhado em cima do próprio carro. Em Praia Grande, no litoral, esta imagem mostra uma mesa voando com a força do vento. Na capital paulista, foram registradas várias quedas de árvore. Em toda a região metropolitana, 136 árvores caíram. Na tarde de ontem, o teto desta igreja evangélica que fica em Cajamar foi completamente destruído. Olha só. E ali tinha uma parede que também desabou. Todo esse estrago aconteceu em apenas 5 minutos. Chegamos aqui, essa cena que é praticamente de guerra, né? Sim. O senhor se assustou quando chegou aqui? Ah, sim, todos nós nos assustamos, mas o prejuízo financeiro está em torno aí de 400 a 500 mil reais por toda a estrutura, equipamento de som, telão. Eu senti o prédio balançando. Eu juro pra você, o prédio balançou, eu não sei se outras pessoas sentiram, mas eu senti. O prédio balançou, eu fiquei com medo do prédio cair. No prédio ao lado, alguns carros foram atingidos por destroços e pedaços de árvore. Mais de 300 moradores permanecem na escuridão. A falta de luz também trouxe transtorno para a população. Estão todos sem luz, tem que subir os elevadores aí, subir as escadas, né, porque não tem luz, né, para subir de elevador. E terrível, não é fácil. Dureza, dureza. Por causa da escassez de água no estado de São Paulo, a Sabesp ampliou para 10 horas o tempo de redução da pressão de água que chega para os consumidores da região metropolitana. A falta de água não é novidade para quem vive na zona leste de São Paulo. Às vezes chega 1 hora, 2 horas só de água durante o dia. E à noite já não chega mais de novo. São todos os dias a mesma história. Com os reservatórios mais secos, o período de redução de pressão da água adotado no fim de agosto será agora das 7 da noite às 5 horas da manhã.
Segundo a Sabesp, esse é o menor nível dos reservatórios em 10 anos. O sistema Cantareira é o mais afetado e está agora com cerca de 29,5% da sua capacidade. O Cantareira, de volume total, é o maior de todos, né? O que acontece é que nesse ano, em diversos meses, e até em meses em sequência, choveu menos do que o esperado. Faltou acúmulo de água mesmo ao longo do mês, que geralmente acontece até setembro. Nesse setembro não aconteceu. Em 3 semanas, a Sabesp economizou mais de 7 bilhões de litros de água com a redução da pressão noturna, volume suficiente para abastecer uma cidade com 800 mil habitantes em um mês. O que está mostrando lá é uma continuidade da situação que a gente tem agora para os próximos meses. Então, para outubro, novembro, mais ou menos dentro da média para baixo de chuva, essa é a expectativa, né? Mas agora, para dezembro, talvez comece a ter um pouquinho mais de alívio. Que coisa, né? Tanta água num dia, escassez no curto e médio prazo. Gente, obrigada pela companhia. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, 19h55. Te espero. Boa noite, viu? Bom descanso. Até lá.